nós estamos com sistemas sensores. Tá? Então, os sistemas de sensoriamento, eles são capazes de percorrer uma lavoura, coletar essas imagens e determinar onde nós temos a maior intensidade. Então é local. Aonde que nós temos essa intensidade de pragas, de fungos, né? E aí vem uma outra melhora ainda, que é a capacidade dos drones de carregar, né, o produto agrotóxico. E também foi melhorado a qualidade do agrotóxico, porque agora ele consegue transformar um agrotóxico na concentração muito maior, então ele carrega um volume muito pequeno, e o mecanismo de aplicação, né, com os adjuvantes, ele consegue borrifar quantidades ínfimas nas plantas, mas que consegue fazer aquela cobertura na planta, né? Porque também você aplicar de uma forma esparsa e o veneno, o agrotóxico, não atingir ou o fungo, ou o inseto, ou a larva, né? E aí também não vai resolver. Então hoje melhorou muito essa questão do próprio produto, da tecnologia, consegue transportar uma quantidade pequena com os drones, e os drones então conseguem ir até esse ambiente onde está tendo problema em aplicação local. Controle, por exemplo, de plantas daninhas, né? Aqueles aplicadores que eles têm sensores, que conforme, né, o pulverizador vai percorrendo, ele não sai pulverizando em toda a área. Ele vai constatando, ele percebe aonde está a planta e ele faz a borrifação direcionada do herbicida aonde está a planta. Então o que vocês estão percebendo com isso, tá, gente? Que nós tínhamos um sistema, mas conforme vai surgindo novidades tecnológicas, a gente vai aplicando isso. Então você tem um sistema, como eu falei, você implementa, você está constantemente fiscalizando e fazendo as adaptações necessárias. Tanto na própria agricultura como ao longo dos anos. Tudo bem? Então isso é aplicação de sistema de gestão ambiental. Tá? Muito bem. Agora é o seguinte, pessoal, outro termo importante aqui dentro de sistema de gestão ambiental, vou apagar só aqui. Tá. Você faz um sistema de gestão ambiental, por exemplo, para reduzir a aplicação de agrotóxicos, né? Reduzir a aplicação de produtos veterinários, né, que você se utilizou de fertilizantes naturais, que você preserva as APPs, que você tem reserva legal, a sua propriedade investe inclusive em preservação ambiental. Eu tenho outros projetos, porque tem outras formas também do produtor rural, né, da indústria também, da agroindústria. Ela tem um programa, tanto da agroindústria de insumos, de máquinas, de equipamentos, como a agroindústria de processamento. Ela tem um programa que ela investe. Nesse programa, por exemplo, né, auxilia os produtores na preservação das suas APPs e na produção de água. Ou tem um programa que elas investem lá numa fazenda zoológica que cuida de animais, que acolhe, que tem um abrigo. Então tem várias formas de se investir no meio ambiente, fazer um sistema de gestão ambiental e ações dentro do sistema de gestão ambiental que propicie essa preservação dos recursos. Só que aí você quer que isso chegue aonde? Gente, você quer que isso chegue no consumidor. Porque, como eu falei para vocês, não tem almoço grátis, gente. Estão lembrados, né? Retornem aí para a aula de apresentação do plano e para aqueles que nem são alunos que estão assistindo essa aula, tá? Vou explicar isso agora, né? Essa questão da preservação ambiental, gente, tem que ter recurso, ela tem que melhorar os ganhos. Aliás, você tem que torcer para o agricultor, para a agroindústria de insumos, de máquinas e equipamentos, para a agroindústria aqui, ter recursos, ter lucro, sim, ter uma margem considerável para que parte possa ser revertida na preservação, porque preservação custa dinheiro, a gente tem que ser pragmático, gente.
E uma das formas de gerar esse dinheiro é aqui, ó, é do consumidor. Então nós vamos ter a necessidade, gente, de que esse consumidor esteja motivado a mandar o quê? Dinheiro para cá, meu amigo. Então vai sair sim do consumidor os recursos que entram aqui no sistema de gestão ambiental para que ele vá melhorando. E para que saiam esses recursos do consumidor, você tem que estar convencendo ele, você tem que estar mostrando o serviço. Que você fala, ó, você está aí trabalhando aí como dentista, médico, advogado, muito tranquilo, com ar-condicionado ligado e tal, mas eu estou aqui no campo, eu estou lá na indústria de insumos, eu estou aqui na indústria de processamento, tá? Aplicando, estudando, fazendo meus investimentos, inclusive correndo risco, para deixar isso aqui cada vez melhor, mais seguro, pensando nas próximas gerações. Para isso, meu amigo, eu preciso da sua contribuição. Você tem que pagar um pouquinho mais pelo leite. Você tem que pagar um pouquinho mais pela carne. Tá? Então você precisa fazer um convencimento. Para isso você precisa comprovar para ele. Não adianta só você falar. Você tem que comprovar para ele. E aí então é que vem o que nós chamamos de certificação. Certificação. Então nós não podemos fazer confusão do que seja certificação com o sistema. A implementação do sistema de gestão ambiental que você faz, tá, gente? A gestão daquilo que você bolou um plano, você segue uma regra, tá? É o cara que está fazendo, o produtor ali, ou o cara da indústria, é ele que faz. Agora, a certificação é algo diferente. É um terceiro, tá, que tem uma autorização especial para isso, não é qualquer empresa. Tá? São empresas que são autorizadas para isso, inclusive vão cobrar por isso. Tá? Por isso que eu disse para vocês que numa aula depois, a posteriori, quando a gente voltar das férias em janeiro, nós vamos gravar uma aula e eu vou explicar para vocês por que nós precisamos pensar em sistemas de certificação alternativos que têm um custo menor, menos burocrático para a entrada de outros agentes da agricultura familiar, pequenos produtores, e aí vai. Mas ele vai cobrar por isso. E aí esse dinheiro aqui, tá, pessoal? Pela remuneração dele, ele vai estudar isso aqui, fazer toda uma auditoria, tá, que segue todo um conjunto de regras e dizer assim, olha, realmente esse cara aqui, essa empresa, esse produtor, essa indústria, ele segue essas regras, tá aqui, ó, eu certifico isso. E lá vem o selo. Aquele selo é a prova de que alguém parou, estudou, auditou isso de forma detalhada, que tem regras, inclusive, para a própria auditoria, e comprovou que isso foi feito. Beleza? Bom, pessoal, essa parte agora de termos, né, estamos bem no finalzinho. Agora só temos que trabalhar um termo, que é o termo de desenvolvimento sustentável. Tá? Então vamos lá, desenvolvimento sustentável. E aí nós já podemos partir para o estudo dos problemas ambientais. Vamos lá. Então, o que a gente busca? Tudo isso, na verdade, o grande objetivo, tá, de se fazer sistema de gestão ambiental, fazer a certificação, todos esses investimentos, é justamente para nós termos o quê? O desenvolvimento sustentável.
Então vamos pensar um pouquinho sobre o que é isso. Um pouquinho da história, tá? Lá pela década de 60, né? Década de 60, no pós-guerra, depois que baixou um pouco a poeira, tá? E que muitos produtos químicos já estavam ali sendo utilizados, né? Essa indústria química estava crescendo muito, foi-se utilizado na guerra e depois esses produtos começaram a se encontrar outras utilidades. Tá? Nós tivemos também, né, o aumento do uso de máquinas agrícolas. Então nós tivemos aquilo que a gente chama ali na década de 50 da Revolução Verde, mas aí ela começou a crescer exponencialmente mesmo na década de 60. E os cientistas começaram a perceber isso ainda dentro do mundo acadêmico, os pesquisadores começaram a perceber que esse tipo de agricultura provocava muitos danos ao ecossistema, pelo uso dos agrotóxicos, pelo uso de máquinas. Tá? Isso também ainda não era algo tão preocupante, porque era um processo que estava em crescimento. Ainda se você comparasse com a agricultura tradicional, com os de tração animal, plantio manual mesmo, ainda era uma proporção relativamente pequena. Acontece que isso explodiu. Tá? E esse processo vai se intensificar também em países, chamado daquela época de países de terceiro mundo, como o Brasil, né? E há uma expansão enorme dessa agricultura. Uma expansão enorme dessa agricultura. Porque agora as máquinas realmente passaram a ocupar a maior parte do espaço de fornecer energia para o trabalho, né? Tracionar os implementos, etc. E aí já se passaram mais ou menos 20 e tantos anos, quase 30 anos. Estamos chegando ali na década de 80. Tá? Outra coisa importante nesse cenário é você entender que essa questão dos países em desenvolvimento começarem a crescer sua economia, muito importante que vai se destacar aqui é a China. E a China começa o seu desenvolvimento industrial, né, acaba o período da gestão do Mao Tse-tung, com a morte dele. Depois de Mao Tse-tung, quem vai assumir é Deng Xiaoping, que abre então a economia chinesa e ocorre um processo então de urbanização intensa, então aqueles diversos comunidades que eram moradores do campo e que lá produziam seus alimentos de uma forma bem precária, mas tinham uma independência alimentar vivendo no campo, vão para a cidade para trabalhar nessas indústrias. Esse crescimento da China motivou, tá, na década de 80, esse começo da importação de alimentos para alimentar esse pessoal agora que sai do campo e vai para a cidade, e com isso eles começam a buscar mercados que sejam aptos a entregar esses alimentos em grande quantidade. Tá? E um desses países foi o Brasil. Você pode ver que coincide esse período, inclusive, com o avanço da agricultura mecanizada para a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e começa a chegar, inclusive, também na região amazônica. E aí nós vamos ter esse processo de degradação do meio ambiente de uma forma assim intensificada e muito rápida. Junto com isso, tá, gente? Também nós temos a geração de energia para veículos, a geração de energia na indústria, a geração de energia elétrica para cidades, que está crescendo, crescendo, crescendo. Lembra, a população cresceu muito nesse período. E não só a população cresceu, mas o acesso a esses serviços propiciados por energia elétrica cresceu muito também. Consequentemente, a queima de combustíveis fósseis para essa industrialização, para esse fornecimento de energia, cresceu, mas cresceu no mundo inteiro. E isso provocou um susto na humanidade. Aí aquilo que começou a ser percebido na década de 60, ainda dentro das universidades, na academia, explodiu na década de 80. E aí os próprios líderes políticos começaram a conversar isso. Então isso foi trazido para o cenário político. E, consequentemente, essa discussão chega aí nas pessoas comuns do dia a dia,
no trabalhador, no médico, no advogado, no professor, saiu daquele ambiente só acadêmico para chegar na vida das pessoas. Motivado por isso, tá, gente? A ONU organizou, tá, uma equipe de trabalho para que fizesse um relatório sobre o que a humanidade estava fazendo com o planeta. Porque era tanto cientista falando agora e outras autoridades falando que a coisa estava começando a ficar preocupante, esse uso dos recursos, porque era aquela ideia das fronteiras, né? Então, por exemplo, na Europa foi destruído praticamente os ecossistemas, que também não teve um efeito tão abrupto para eles, até por causa do clima que tem na Europa, né? Mas eles falam, não, mas tem outras fronteiras. Aí você está explorando a África, você está explorando a América, né? Você está explorando a Austrália. Então parece que sempre tem algo para ser explorado ainda. Mas de repente, quando essas novas fronteiras, América, Brasil, Austrália, África, também começam a apresentar danos ambientais muito grandes, de grandes proporções, fala, pô, onde vai explorar onde? Marte? Não tem mais ambiente grande para ser explorado. E as alterações ambientais começam a ser tão intensas que até mesmo lá na Europa eles começam a sentir isso. Falam, opa, derretimento de geleira, alteração dos verões, alteração do regime de chuvas. Falar, alguma coisa está acontecendo. Então eles organizam esse grupo, tá, que faz um relatório chamado de relatório Nosso Futuro Comum. Esse relatório, ele inaugura, tá, gente, essa preocupação do ambiente mundial. Já havia preocupações ambientais? Sim, mas essas preocupações ambientais eram muito nacionais. Um país com mais ou menos condições, cada um ali fazia, né, o seu controle ambiental conforme a sua educação, o seu nível de preocupação, entenderam? Essa preocupação ambiental internacional, podemos dizer assim que ela politicamente é inaugurada com esse estudo, com esse relatório. Esse relatório, tá, gente, ele teve como base para ser publicado, falou, tá, nós vamos fazer um relatório, baseado em que critérios? Os critérios, tá, dos propósitos firmados na Conferência de Estocolmo, de 1972. Destacou-se nesse relatório aqui a primeira-ministra da Noruega, que é a Gro Harlem Brundtland. Lógico que a pronúncia, tá, gente, em norueguês, provavelmente não é bem essa, né? Mas estamos fazendo uma adaptação aqui com o português brasileiro e um inglês muito macarrônico, né? Mas é a ministra Gro Harlem Brundtland. Então, esse relatório, tá, gente, inclusive ele vai servir de base depois para muito do que vai ser decidido aonde? No Rio de Janeiro, na década de 90, tá? E inaugura essa questão de ter uma preocupação que a gente faça um desenvolvimento que seja sustentável. Conclusão do que eu havia falado com vocês aqui. Não se vai interromper o desenvolvimento. Não tem como simplesmente trocar isso, tá, e parar. Vamos voltar para a idade das pedras aí, entendeu? E cada um por si e se virem, né, na busca de recursos alimentares. Não, nós vamos continuar o desenvolvimento. Só que nós vamos procurar um outro modelo de desenvolvimento. E que esse modelo seja sustentável. Mas o que quer dizer sustentável? Sustentável aqui, gente, quer dizer que ele vai produzir buscando manter os recursos naturais viáveis para a produção, né, para continuar a produção nessa geração, mas que também não comprometa a segurança das gerações futuras. É inaugurado aqui o que a gente chama de ética ambiental intergeracional. Ética ambiental intergeracional. Provoca uma mudança no jeito que o ser humano vai olhar o seu ambiente, onde ele está, mas também provoca uma mudança
para ele olhar a ele mesmo. Não ele enquanto indivíduo, mas ele enquanto espécie racional vivente nesse planeta. E vai muito além de você pensar assim, não, eu tenho que deixar aqui uma casa para o meu filho, aí eu vou deixar um dinheirinho no banco para o meu filho. Meu filho. Ah, não, eu não vou pensar nisso, eu vou deixar a educação. Meu filho vai ser formado, ele vai ser engenheiro, advogado, médico, ele vai ter estudo. Né? Não é isso. Você não vai pensar mais no seu filho, você vai pensar nos filhos e nas diversas gerações que virão depois. E não é deixar, gente, um recurso para ele pagar as contas dele no final do mês, não é isso. É você deixar recursos naturais que ele possa continuar a utilizar do que você utiliza. Pelo menos tentando deixar recursos nas mesmas condições que ele tem hoje. Recursos para que ele possa ter tecnologia, ele possa ter esse celular aqui ou algo melhor, ele possa ter esse copo da água aqui, tranquilamente, né? Ele possa estar respirando esse ar, ele possa ter árvores na praça, ele possa ter essa produção de alimentos, ele possa ter rio, ele possa continuar a ter os plantios, ou seja, você vai preservar para esta geração e para as futuras gerações. Isso é o que nós chamamos de ética ambiental intergeracional. Para isso, gente, nós vamos precisar olhar a natureza de um jeito um pouco diferente. Né? Então, para poder colocar em prática essa ética ambiental intergeracional, nós precisamos olhar os nossos recursos naturais, renováveis e os nossos recursos naturais não renováveis. Nós vamos ficar de olho nisso aí. Recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Aqueles que são recursos naturais renováveis, gente, nós temos a impressão de que eles são infinitos e você não pode confundir isso. Os recursos naturais, eles são renováveis, mas eles são finitos. Tá? Depende da taxa de renovação. E essa taxa de renovação depende de como você está utilizando, como você está cuidando dele. A taxa de renovação ela pode ser muito menor, muito mais longa, ou ela pode ser muito menor e muito mais curta. Depende de como você está utilizando essa taxa de renovação. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui graficamente. Então você imagina aqui, olha, pesca, por exemplo, vamos pensar em sardinha. Aqui você tem o número de indivíduos em função do tempo. Certo? Em função do tempo. E aí você tem essa capacidade de reprodução das sardinhas. Tá? Essa capacidade de reprodução das sardinhas a gente pode demonstrar aqui assim, ó, nesse tipo de gráfico. Aqui seria aquilo que nós chamamos de capacidade máxima de renovação. A capacidade máxima de renovação. Certo? E nós vamos explorando essa sardinha. Então, enquanto você está retirando essas faixas aqui, ó, não tem problema nenhum. Porque você está explorando abaixo da capacidade máxima de reposição. Na verdade, você está atuando como um elemento natural. Você está atuando como um predador que estivesse lá no meio ambiente, retirando sardinhas, e você está abrindo espaço, inclusive, para novas reproduções de sardinha.
O problema é quando você não tem esse controle e você começa a explorar para cá. Se você começa a explorar aquele recurso ambiental renovável acima da taxa de renovação dele, da capacidade de renovação, o que você vai fazer? Você vai provocar uma extinção daquele recurso natural. Então, nós temos que tomar muito cuidado, gente, que recurso natural não significa ser infinito. Eles não são infinitos. Eles têm uma capacidade e essa capacidade nós temos que conhecê-la. Agora, essa capacidade pode ser maior ou menor. Depende de como nós estamos interferindo nesses fatores. Tá? Então, por exemplo, se você coloca aqui um ingrediente poluição na água, é possível que você esteja interferindo nessa capacidade? Sim. Consequentemente, isso aqui vai diminuir. E se você promove poluição, diminui essa capacidade de renovação, e você continua com o mesmo nível de exploração, extinção do recurso. Vou dar um exemplo típico aqui do agronegócio. Solo. Ora, você fala assim, o solo é um recurso renovável. Né? Você fala assim, não, mas a terra vai estar lá. Sim, a terra vai estar lá, meu amigo. Mas quando a gente fala solo, e vocês já tiveram essa noção lá na Agricultura 1, lembre-se, ele não é só um monte de minerais que foram temperizados. O solo é uma estrutura complexa, que ele tem que ter características físicas, ele tem que ter características químicas e ele tem que ter características biológicas para ele ser um solo produtivo. Então, se você destrói essa camada, se você remove com erosão essa camada, ou se você esgota os nutrientes, né? E lembrando, tá, gente? Nutrientes têm que estar em equilíbrio, não basta lá só entupir o solo de NPK e achar que ele vai produzir. Porque nós temos uma gama enorme de nutrientes. Faltou um deles, não adianta, você vai gastar rios de dinheiro com outros fertilizantes e a planta não vai melhorar a produção. Então nós temos que ter esse equilíbrio. E se você não usar adequadamente, você vai perder essas características químicas, você vai perder essas características físicas, biológicas do solo, e ele se torna algo improdutivo. Agora, quando você aplica tecnologias conservacionistas, você pode manter esse ciclo e a capacidade de você explorar mais esse solo. Vamos dar exemplo, gente. Curvas em nível. Evita o quê? Processo erosivo. Aumenta a retenção de água. Plantio direto. Plantio direto, você aumenta a conservação de matéria orgânica, se evita o efeito erosivo do vento, se evita o efeito erosivo superficial das chuvas. Análise de fertilidade do solo, né? E você começa a fornecer os nutrientes minerais, tanto macro como micronutrientes. Oh, mas isso não é antinatural, não vai fornecer. Gente, calma lá, o que nós falamos? Nós somos pragmáticos. Nós somos pragmáticos. Uma coisa é a floresta que está lá. Dificilmente você está tirando alguma coisa dela. Os micronutrientes estão ali reciclando. A árvore está morrendo, folha está caindo, fruto, o macaco está morrendo, está sendo decomposto, e aí os nutrientes estão girando ali. Agora, quando você faz agricultura, não tem jeito, meu amigo. Você está exportando nutrientes. E alguns em grande quantidade. Então nós temos que pensar num jeito de estar fornecendo isso. Não tem como. Você pode até não fornecer, né, com insumos, né, com fertilizantes importados, industrializados. Ah, não vou usar uma ureia, por exemplo. Tudo bem. Mas você vai ter que repor esses nutrientes se você quer manter aquele solo com aquelas características. Senão ele vai virar outro solo. E quando isso é bem feito, gente, quando isso é adequado, nós conseguimos manter o solo produtivo, por infinito tempo aí praticamente, séculos e séculos e séculos para frente. Isso é desenvolvimento sustentável, é ética ambiental intergeracional. Nós podemos aumentar esse nível de exploração porque você, num clima como o nosso, se você tem a reposição adequada de nutrientes,
se você tem sistema de irrigação adequado, você pode aumentar o número de culturas. Imagina, era uma. Aí você pode ter duas, você pode ter três, você pode ter 4 culturas. Você imagina em outros que são culturas intensivas, que sim, nós temos várias culturas naquela mesma área. Então, veja que eu falei para vocês, né? O sistema de gestão ambiental, ele não é só para evitar os danos, mas ele pode ser, inclusive, para ir sendo melhorado conforme novas técnicas, novos conhecimentos vão sendo adquiridos. Beleza, pessoal? Joia! Agora nós terminamos, então, essa questão dos termos e nós vamos discutir aqui nessa aula os principais problemas ambientais, tá? De uma forma mais aplicada ao agronegócio, tá bom? Aplicados ao agronegócio. Então, quais são os grandes desafios ambientais que o agronegócio enfrenta? Vamos lá. Bom, o primeiro grande desafio que nós enfrentamos é com água. A agricultura, gente, é o setor que mais consome água. Tá? Nem se compara, né? A gente está muito acostumado a ver essas campanhas aqui no Brasil para economizar água ambiente urbano, mas nós estamos falando daquele recurso que está ali, né? É muito localizado. Essa questão de fornecimento de água para ambiente urbano, ela é complicada, né, nos momentos de crise. Por quê? Porque normalmente você tem que preparar toda uma estrutura, tá, de recalque de água, aí toda uma estrutura de tratamento, aí outra estrutura de distribuição de água para chegar na sua casa. Então, um dos grandes problemas é que eles concentram a captação de água em um ou poucos lugares. Então, por exemplo, Umuarama, nossa cidade aqui, você sabe, você está concentrado num lugar que é muito pequeno. Na verdade, Umuarama, devido a essas características e conforme o sistema de captação de água foi preparado aqui para o ambiente urbano, nós vivemos uma insegurança hídrica em Umuarama. Ela não é maior porque a cidade não é grande. Mas quando você vai analisar uma metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo passa muito por isso, então ocorrem essas crises. Por quê? Porque todo o sistema é centralizado num local de recalque de água, né? Diferente do sistema da agricultura, que normalmente está distribuído nas propriedades. Às vezes você pega uma bacia que ela tem, né, toda uma vocação, todo um ambiente de negócios preparado para a agricultura que usa irrigação, né? Então você pega uma região lá que aquela bacia, praticamente todos os agricultores são dedicados à olericultura, né, e fruticultura com irrigação. Então é óbvio que vai se concentrar o uso de água, às vezes num único leito, num único rio, e pode até comprometer a quantidade de água disponível. Mas ainda no Brasil hoje é muito distribuído isso, né? Então não ocorre poucos casos que nós temos assim de, temos que controlar o uso aqui nessa bacia, nesse rio, porque é tanta gente utilizando para agricultura que pode drenar o rio, por exemplo. Isso é pouco no Brasil ainda, né? Mas sem sombra de dúvida, nós somos grandes utilizadores de água. E também, óbvio, vamos receber críticas por isso. Porque a água potável, disponível para irrigação, para o consumo humano, descentação de animais, ela é pouca mesmo. Você sabe que é um percentual, menos de 1% da água do mundo está ali disponível para a humanidade. E a água, gente, ele é um recurso renovável, né? Ele é renovável. Não que a produção de água em si vai mudar, não. A quantidade de água que está aí há milhares de anos. Eu estou dizendo essa água que a gente pode utilizar, né, para beber, para irrigar, né, para a criação de animais, entende? Então ela é renovável.
E nós podemos pensar aqui em aumentar a produção dessa água. Sim, a água pode ser produzida. Essa água que cicla dentro do continente, e aí a água doce, potável, ela pode ter a sua produção melhorada. E grandes responsáveis são os produtores. O pessoal que está atuando ali nas propriedades. Por quê? Porque a grande